Vamos orar para dar início ao estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, perdão pelos pecados, pedimos perdão onde falhamos contra Ti. Ensina-nos a fazer as coisas da maneira como Tu mereces, como é da Tua vontade. Pedimos o Teu Espírito agora a estar conduzindo o estudo, dar-nos entendimento da Tua Palavra. Nós não merecemos, Senhor. Nós pedimos que, pelos méritos de Jesus, o perdão e a certeza da Tua aceitação perante o trono da graça. Nós vamos hoje estudar um pouco mais a respeito desse tema, dar-nos o entendimento e a fé necessária para crer e entender. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Deixa mais alguém aqui entrar. Olá, feliz sábado. Feliz sábado. Então vamos lá. Tudo bem? Certo. Apocalipse capítulo 11. Vamos começar. Lembrando do que nós vimos no capítulo 10, nós podemos até ver o último verso do capítulo 10, o verso 11. Apocalipse 10, 11. Nós lemos assim. Apocalipse 10, 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então haveria uma nova profecia para o mundo. Muitos povos, nações, línguas e reis. E essa nova profecia está relacionada à mensagem que, como nós vamos ver mais para frente, Apocalipse 14, especialmente os versos 9 a 12, a terceira mensagem angélica. É o que faltou ser pregado depois da primeira pregação. E quando nós vemos aqui, agora que Apocalipse capítulo 11, ele vai descrever a última trombeta, que é o terceiro ai. Ao mesmo tempo que é o terceiro ai, é a última trombeta. E vamos ver, antes de descrever melhor a última trombeta, ele vai dar algumas informações que acontecem nesse intervalo. Então, nós vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 11, verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Medir. Vou pedir para alguém ler Mateus capítulo 7. Eudete, se puder ler para nós. Mateus capítulo 7, os versos 1 e 2. Vamos ver o que está escrito lá. Consegue pegar água, pai? Apocalipse 7, 1 e 2. Eu deixei mudo aqui. Mateus 7, desculpa, 1 e 2. 7, né? Isso mesmo, Mateus. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o julgamento sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós tornarão a medir. Muito obrigado. Então, Jesus compara o julgamento com medição, medir. Você olha e analisa, você está medindo alguém, e aqui julgando. Perceberam? É clara a comparação. Você mede os outros, você julga os outros. Então, quando o Apocalipse 11, verso 1 diz que foi dado uma vara para medir, então existe um padrão, existe algo que é utilizado como um padrão, do que é o correto. E a partir daquilo você vai vendo se
a medida se encaixa, se está dentro do padrão, você vai julgando. E todo julgamento que existe, é necessário ter uma lei. Se não existe lei, para que julgar? Não tem o que julgar se não tem uma lei. Então, a lei que exige esse julgamento, então a lei que é o padrão dessa medida, ela, obviamente, só pode ser a lei de Deus, porque aqui vai medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, os adoradores, a questão da adoração. E quando a gente vem na adoração, vamos a Apocalipse 14 agora. Eliane, se puder abrir para nós, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Exatamente a mensagem foi proclamada, a primeira mensagem angélica ali em Apocalipse 10, que nós vimos semana passada. Versos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Muito obrigado. Vejam só, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adoração. O padrão de adoração deve ser o quê? Adorar o Criador. E o mandamento que fala que Deus é o Criador. Quem que é o Criador? Que Deus é o Criador dos céus, da terra, o mar e de tudo que neles há, das fontes das águas, de todas as coisas. É o quarto mandamento. Vamos lá para Êxodo. Então, Êxodo, nós temos os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver aqui a respeito especialmente os versos 8 a 11. Dani, se puder ler, Êxodo 20, versos 8 a 11. O mandamento, que vai falar também a respeito dessa questão de quem é o Criador, adorar o Criador. Medir os adoradores, qual é a medição, qual é a norma, qual é a lei que Deus usa para medir, para ver se está de acordo. Todos os mandamentos são igualmente importantes, mas se tem algum que é negligenciado, a importância de trazer esse de volta para a atenção das pessoas é maior do que aqueles que as pessoas já guardam. Dizer para as pessoas, você não deve matar, você não deve roubar. É importante as pessoas não fazerem isso, mas se elas já fazem isso, amém por isso, continue assim. Mas é mais importante dizer onde ela está errando, ó, volte, faça certo, como a lei diz, do que ficar repetindo o que ela já está fazendo de bom. Então, é mais importante, então, ressaltar o que está em erro, em falta, o que não está correto para esse objetivo, né? Da maneira certa, com amor. Dani, assim que achar, puder ler. Posso ler sim, de 8 é o mandamento, né? Tá. Isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Amém. Muito obrigado. Então, veja só. Porque Deus fez tudo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Por isso, então, ele abençoou, santificou, descansou, né? Todas essas coisas. Então, Deus, ele coloca exatamente qual é o desejo dele, a lei dele, revela. E esse é o mandamento, como nós já vimos, que é o selo de Deus, que traz Deus como quem é o dono, qual é o local de sua propriedade e qual é a sua função. Um selo antigamente tinha essas 3 características: o nome do dono de algo, a sua função, o seu trabalho e o local de propriedade. Então, Deus é o dono, o Senhor Deus, Jeová, traz o nome. Alguns outros mandamentos até trazem o nome. Mas esse, além do nome, ele traz qual é a função, que é o Criador,
E o local de seu domínio é os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, esse é toda a extensão. Então, essa é a característica. O selo de Deus está aqui, claramente manifesto. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, então ele vai medir. Tem essa lei. Ele vai medir o tempo, olha só. Então, a atenção que nós devemos ter no que está acontecendo no templo. Vocês acham que no templo de Deus existe alguma coisa fora da lei que está errado? Por que precisa medir? A medir os adoradores, tudo bem. Pode ser que muitos adoradores não estejam fazendo o correto, não estejam segundo o padrão de Deus. Então, por isso é necessário medir para ter consciência e também para fazer o chamado, a repreensão, a admoestação, para chamar ao arrependimento para que a pessoa faça o que Deus quer. Esse é um processo. Mas medir o tempo de Deus, se é que existe algo que não está certo lá, então, existem duas coisas aqui interessantes. O processo de medir leva a pessoa a se dar conta do que há lá. Então, a pessoa estuda, a pessoa vai prestar atenção, a pessoa vai estar pensando, meditando naquilo, estudando, e aquilo, então, vai levar a pessoa a ter um conhecimento maior do que é que está lá no templo de Deus. Então, um estudo mais acurado do templo, das questões com relação ao templo, o ministério no templo, é o que Deus pede para nós fazermos nesses dias, nos dias que estamos vivendo. E também foi feito isso. Antigamente, nesse período após aqui que a gente vai ver. Então, essa é uma questão muito importante, uma característica importante. Prestarmos atenção e estudarmos o templo, o santuário. Depois do estudo, então, aqui do templo de Deus, também seguimos a segunda questão é no santuário que acontece o julgamento. Então, ali está a lei e o julgamento do quê? Das obras, das pessoas, de todos que já viveram. Então, ali está sendo, na verdade, analisado. Desde 1844, está sendo passado caso por caso. E exatamente isso, que também está sendo avaliado. É ali que está sendo medido. É no templo de Deus que isso está acontecendo. Então, o que tem de algo ruim e errado no templo de Deus, na verdade, são os registros das coisas erradas que foram feitas. E isso está sendo julgado. Então, é interessante essas duas questões aí. Seguindo, Apocalipse 11, verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, vejam só. 42 meses é o mesmo que vai falar aqui no verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. 1260 dias, exato, a gente fez esse cálculo uma outra vez aí. 1260 é a mesma coisa que 42 meses, 1260 dias. 42 meses, estamos falando só em símbolos proféticos. 42 meses, 1260 dias e 3 anos e meio, a mesma coisa. Diferentes formas de dizer a mesma coisa. Quando, então, aqui diz que não era para medir o átrio que está fora, era a parte do santuário que tinha um altar de holocausto, o altar da oferta de sacrifício, que eram queimadas. Nesse altar, representava quando Jesus, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado, quando ele veio aqui à Terra. Então, Jesus foi sacrificado, foi morto por causa dos nossos pecados. E isso aconteceu aqui na Terra. Só que depois que Jesus subiu ao céu, a corrupção aqui na Terra começou a aumentar muito. E é exatamente esse momento, né? Que quando... viu, Dani? Agora que eu vou comentar sobre Roma. Que quando começou Jesus foi ao céu, e aqui na terra ficou o quê? Foi entregue às nações e pisarão a cidade santa. Então, as coisas relacionadas ao sacrifício de Jesus foram relacionadas à parte do sacrifício, elas foram pisadas. Então, agora, nossa atenção não era mais para estarmos preocupados somente com as coisas aqui da terra, com
né, com o que estava acontecendo aqui na Terra, porque aqui na Terra estaria uma bagunça, e é exatamente isso que aconteceu durante esses 42 meses. A maior parte dos cristãos não eram cristãos verdadeiros. O cristianismo apostatou, como nós vimos, se desviou. Quero fazer um comentário, Dani, sobre esse período dos 42 meses, sobre 1260 anos, que é exatamente a supremacia papal, que foi o período em que o papado reinou em nome de Cristo, mas totalmente contrário a Cristo. Então, não era aqui que deveria estar centrado o quê? O estudo. Aqui, não. Se preocupe com as coisas lá do alto. E aí, quando nós vemos aqui a parte do verso 13, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Quais são estas duas testemunhas? Aí agora uma coisa interessante, ver qual a característica a mais delas, o verso 4, Apocalipse 11:4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Tranquilo, entendi daí. Então, olha só, as duas testemunhas, elas são o que? As duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Veja só. Duas oliveiras. Onde que está esse símbolo? Zacarias. Vou pedir para a Sônia puder abrir para nós. Zacarias, capítulo 4, os versos 2 a 6. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então não é tão difícil de achar. Tem o último, é Malaquias, que é bem pequeno. Então, Zacarias, capítulo 4, versos 2 a 6. Vamos ler a linguagem aqui, que teve de uma visão. Pode ler. É Zacarias 4. 2 a 6. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da Sônia, multidão. dá uma olhada, Zacarias 4. Bom, Yasmin me deu aqui, eu confiei nela, porque a Bíblia que eu tenho é muito miudinha. Eu vou tentar ler aqui. Eu vou ler aqui. Não, mas pode ler. Eu acho que Zacarias 4, os versos 2 a 6. 2. Quero me dar. Isso é muito pequeno. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Até o 4? Até o 6. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, não por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado. Então vejam só. O que aconteceu aqui, ele teve uma visão e olhou um castiçal de ouro. E aí o azeite que vinha de 2 oliveiras. E esse castiçal tinha 7 lâmpadas, a mesma quantidade que tinha no templo de Israel. Templo de Salomão, na época
todos os templos do povo de Israel que funcionava o sistema do templo, o santuário, exatamente, no santuário. E aí, no santuário, quando a gente volta aqui, nós vemos o candelabro. Tá? E aí tinha as duas oliveiras, uma e outra. E aí levavam e brilhavam. E ele perguntou, o que que é isso? E aí você não sabe o que é isso? Não. Então, vou te dizer. O anjo explica. Esta é a palavra do Senhor. Então, esse é um símbolo da palavra do Senhor. O azeite, o candelabro e a luz, a lâmpada. A palavra do Senhor é assim. Ela é a fonte do poder, o combustível, e vem e transmite o que é? Tem a luz por meio dessa palavra, palavra do Senhor. E é necessário o Espírito Santo para dar, então, o fogo. E aí, em outros locais da Bíblia, a gente vê o Espírito Santo também é comparado ao fogo, comparado à chuva também, ao vento, mas são vários símbolos diferentes para nos ajudar a entender como que funciona. Mas a respeito agora do azeite. As duas oliveiras, então, dão a fonte. E essas duas oliveiras, ele diz que é essa a palavra do Senhor. Claro, naquele contexto, a palavra do Senhor era uma. Então, foi para Zorobabel dizendo, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. E, novamente, ajuda a entender o processo. A palavra do Senhor e o Espírito de Deus é que fazem as coisas acontecerem. A palavra do Senhor e o Espírito de Deus estavam lá no início, na criação, e fizeram o mundo. A palavra do Senhor, então, nós vemos tudo se repetindo, esse padrão. E a palavra do Senhor, então, o que a palavra do Senhor faz? O que a Bíblia faz? Muitos pensam, o Antigo Testamento já passou, está abolido. Mas veja o que Jesus falou do Antigo Testamento em João, capítulo 5, o verso 39. Yasmin, se puder ler, João, capítulo 5, verso 39. Se encaixar aí, pode ler. João 5, 39. Muito barulho, fogo. Diz assim. Só um minuto. É, 39, né? Isso. Certo. E ninguém, depois de beber o vinho, ninguém depois de beber o Dá vinho, uma olhada. Está em João 5, 39? Gente, olha, acho que tem alguma coisa errada comigo hoje. Tranquilo. João, capítulo 5, verso 39. Pronto. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Muito obrigado. Testemunham a respeito de Jesus. As Escrituras. E Jesus estava referindo a qual Bíblia na época? Só tinha o Antigo Testamento na época de Jesus. Quando Jesus estava no ministério dele. Não tinha nenhum livro do Novo Testamento escrito. Se foi depois que Jesus morreu, ressuscitou, e aí foi levado ao céu. Aí foram depois escritos os evangelhos, as cartas. Então, o Antigo Testamento testemunha de Jesus. Testifica, dá testemunho de Jesus. Esse é o objetivo do Antigo Testamento. E quando nós vamos no Novo Testamento, é óbvio. Não precisa nem... Já está explícito ali. A história de Jesus. É o Jesus o tempo inteiro. Mas o Antigo Testamento, que muitos poderiam pensar, não, é outro objetivo. Não. O objetivo principal do Antigo Testamento é testificar de Jesus. Se do Antigo Testamento é isso, o Novo, obviamente, que é isso, de forma mais clara. Então, quando elas falam essas duas testemunhas, as duas oliveiras, elas estão conectadas. E, sim, interessante que na visão de Zacarias temos um candelabro. E aqui nós temos dois candelabros. Vejam que interessante, mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o propósito de Deus é que houvesse o quê? Um povo. Mas o povo que Deus escolheu rejeitou ele. Então agora Deus escolhe um outro povo, que somos todos nós, né? Os gentios. Vai para todos. Tem alguns judeus? Sim, tem. Mas é outros. Então é como se Deus pega e derruba todo o sistema judaico. Não totalmente, mas passou a povo de judeu, não existe mais assim como nação. Não existe. O povo judeu mesmo. O povo que está hoje lá
Israel, eles não são descendentes daqueles judeus, diretamente não são. São descendentes de um outro povo, os cátaros, se não me engano. E esses cátaros, no outro lado, se converteram ao judaísmo bem depois de milênios, assim, depois de 1000 e tantos anos, na verdade. Não lembro exatamente o ano, mas foi ano 1000 e tantos lá. E aí eles converteram daquele povo que também se tornou judaizante, no caso. Eles aí depois acabaram recebendo aquela região, aquelas terras, depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi coisas terríveis. Não sou a favor do que aconteceu lá. Foi errado, foi horrível. Mas não são os mesmos judeus. Não são os descendentes dos judeus lá da época de Jesus. Só para conhecimento de todos. E agora, voltando então. O sistema judaico passou. O povo como nação foi rejeitado. Agora então entra um novo povo, então um novo candelabro. Não era o propósito de Deus, mas como foi assim? Nós vimos 2 testemunhas e 2 candelabros, e ambos continuam dando testemunho. Interessante isso. Tanto o Antigo Testamento como o Novo continuam iluminando, eles trazem luz, estão conectados. Houve essa separação que não era o plano original de Deus, mas houve. Então, e aí, seguindo agora Apocalipse capítulo 11. Nós já vimos que as 2 testemunhas são a Bíblia dá testemunho de Jesus, o Antigo e o Novo Testamento. E que, agora verso 5, Apocalipse 11, 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Então, nós vemos aqui o fogo saindo da boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Existe uma situação, vamos ver lá em 2 Reis. Seja bem-vindo, Paulo. Se quiser ler esse texto. Boa noite, feliz sábado, desculpa o atraso aí. Tranquilo, boa noite. O capítulo 2 de 2 Reis. Não, desculpa, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. O verso 10. 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Tem que achar aí. Pode. Tá desativado o áudio. 2 Reis. Capítulo 1, verso 10. Ok, deixa. Estou quase aqui. Estou no 1 Reis, 2. Tranquilo. Quando achar, pode ler. 2 Reis 1, 10. Aqui. 4, 2. Tá grudado as folhas aqui, acho que tem tanto. 1 verso 10. Deixa eu ver, 10. Aqui. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu eles e aos seus 50. Isso aí. Muito obrigado. Vejam só, aqui na situação, depois se alguém quiser ler o capítulo ali para entender, o rei fez uma coisa muito errada. Ele ficou doente e ele mandou pedir ajuda para um deus pagão, Ecrom. E aí Deus mandou Elias dar uma repreensão para esse rei, dizendo: você vai pedir ajuda para um deus pagão? Não há Deus em Israel para você pedir ajuda para mim? Então ele deu essa repreensão. E o rei ficou chateado. Não. Quem que é esse Elias aí? Ele percebeu que era Elias por causa da forma, né? Ele não viu o rei não viu o profeta, mas eles falaram: ele se veste desse jeito, mas deve ser Elias. Manda lá os soldados, manda pegar esse profeta aí. E talvez tinham intenções bem ruins para com Elias. E aí chegaram esses soldados lá: cadê Elias? Cadê o... Daí Elias chegou e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E desceu o fogo do céu e destruiu. Então,
O poder da palavra de Deus. Ele falou isso não de si mesmo, de arrogância, de inveja, de querer se vingar, não. Ele falou isso por causa da palavra de Deus. Deus ordenou que fosse dessa forma para que eles respeitassem o ministério de Elias, que Elias fazia o que Deus mandava, não era o que ele queria, era o que Deus mandava. E aí, a palavra de Deus estava empenhada, então a palavra de Deus protegeu. Então, a palavra de Deus livrou dos inimigos que vieram ali, talvez para matar, para prender Elias. Então, esse é o poder da palavra de Deus. E quando Apocalipse 11, voltando lá para Apocalipse 11, o verso 5 diz: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Por quê? Porque quando nós vamos ver os inimigos da palavra de Deus, todos os que se levantaram e se levantarem contra e não aceitarem o que Deus... O que vai acontecer com eles? Apocalipse capítulo 20, o verso 15. Eliane, a Cleo está junto? Se quiser ler. Ou talvez... Eu vai ler. Isso aí, Apocalipse 20, o verso 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Muito obrigado. Então, olha só. Será destruído pelo fogo aquele que não estiver inscrito no livro da vida. Ou seja, aquele que não amar a Jesus, que não amar a palavra de Deus. Então, está claro, muitas vezes aqui não acontece diretamente como aconteceu lá com Elias. Acontecem injustiças, mas no último dia Deus vai fazer o acerto de contas. Então a gente não precisa ficar preocupado, será que é injustiça? Não. Tudo será feito, sobre tudo será feito justiça. E agora, seguindo, o verso 6, Apocalipse 11, verso 6. Essas duas testemunhas também, têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, olha só que interessante. Novamente, Elias também, uma referência aí, que ele orou e não choveu. Aí é isso em 1 Reis, a gente vê essa história em mais detalhes. Nós não vamos nos aprofundar aqui nos textos, mas em 1 Reis, mais adiante, só vou passar ali os capítulos. Nós até já vimos um pouco melhor sobre isso, né? Acabe e a esposa Jezabel. Jezabel, que fala lá nas igrejas, das cartas para as igrejas do Apocalipse, essa Jezabel é um símbolo também da perseguição contra o povo de Deus, que como ela fez no passado, no futuro, né, com o sistema papal também perseguiu. Aí temos aqui a profecia de Elias, capítulo 17, verso 1 até. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não era a palavra dele, sim, porque ele falava a palavra de Deus, mas era por meio dele que Deus falava a palavra dele. Então, segundo a palavra dele, que era a palavra de Deus, porque ele estava conectado com Deus, não choveu por 3 anos e meio. Voltando para Apocalipse agora. 11. Todo o capítulo 17 daí descreve como foi aquela história. E o capítulo 18 e 19 também, de 1 Reis. Mas aí agora Apocalipse 11, verso 6. Ele tem poder, né, sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso daí já é nas pragas do Egito. Lá em Êxodo, capítulos 3, 4, mais assim, capítulos 5, 6, 7, 8, tem as pragas ali no início do livro de Êxodo. Tanto converter a água em sangue e ferir a terra com pragas. E as pragas que caíram no Egito foram 10. E Deus diz que cairão novas pragas específicas, assim, são 7 pragas de Apocalipse 15, 16, na verdade, que nós vamos mais para frente estudar, se Deus quiser. Então, Apocalipse
tanto 15 como o 16, na verdade, tem os dois, eles estão conectados, mas mais o 16 que descreve as taças da ira de Deus, as pragas. Então é a palavra de Deus que fica bem claro aqui o simbolismo, certo? Que aqui está falando da palavra de Deus. 2 testemunhas são a palavra de Deus. E aí agora vem o verso 7, que é um profetizar em ser vestido de saco por 1260 dias, que são anos em profecia. Nós já vimos isso. Então os dias proféticos são anos literais. Então esses 1260 anos foi o período que a igreja profetizou vestida de saco, ou seja, estava passando por dificuldades, perseguição, quase não sobreviveu, no deserto, com escassez de tudo, mas sobreviveu. E nesses dias, olha só, no verso 7, quando acabarem o seu testemunho, nesses dias, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, quando elas acabarem o testemunho, e esse tempo de supremacia, esses 1260 anos, duraram desde 538, quando o Papa recebeu o poder para matar, para poder político e civil também, e até 1798, daí quando o Papa recebeu, foi preso o Papa Pio VI, né? Napoleão manda prender o Papa. Então esse foi o período que reinou. Só que antes de terminar, em 1798, antes Deus já havia encurtado. A partir de 1500 e pouco, ali veio a Reforma Protestante. 1400, 1300 até já teve alguns espalhados, mas foram vários locais diferentes, várias pessoas, mas 1400 e pouco, alguns. 1500 ali, Lutero, principalmente, que deu uma divisão, assim, e bem importante. E aí, uma divisão do erro, no caso, né? Restaurou a verdade. Uma parte dela foram os processos, e aí um processo, as igrejas protestantes. E aí, 1600 e pouco, 1700, já não havia aquela perseguição que havia antigamente. Então, nesse processo, nesse tempo, já não era mais tanto a perseguição. Por isso, quando elas terminaram o testemunho, elas já tinham praticamente dado o testemunho que elas precisavam, já não estavam mais assim vestidas em pano de saco. Nesse período, perto do término dos 1260 anos, em Mateus capítulo 25, na verdade, 24, que verso 22, que Jesus ele diz que seriam abreviados, então Mateus 24, 22. E exatamente nesse período de tempo, perto de 1790 ali, aconteceria algo. A besta que sobe do abismo. Esse é um ponto muito interessante. Vou pedir para minha avó, se puder vir aqui, para ler, né? Ela vai ler para nós o texto de Mateus capítulo 24, verso 22. Ela está aqui, uma surpresa, está nos visitando. E aí, pode ler. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Muito obrigado. Então, olha só, por causa dos escolhidos seriam abreviados. Se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então, Deus, prevendo como seria, enviou a Reforma Protestante para abreviar. Graças a Deus que veio. Muitos olham e pensam, nossa, a Reforma Protestante, na verdade, trouxe divisão na igreja. Muitos, infelizmente, olham dessa forma. Mas olha, a palavra de Deus disse que se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma. Então não existiria mais vida na Terra. Então, graças a Deus que veio. Então, a gente tem que olhar como algo muito bom que aconteceu. Entender o que aconteceu, na verdade. O melhor livro para entender isso, O Grande Conflito. Recomendo a todos que leiam. Esse livro vale a pena. Tem até em áudio no YouTube ou para baixar. Então, agora, voltando. Apocalipse, capítulo 11. O verso 7 fala a besta que sobe do abismo. Para a gente entender um pouco melhor, a besta que sobe do mar, nós vamos ver mais para frente, tem a besta que sobe da terra, mas essa ela sobe do abismo. Que abismo? Lucas capítulo 7, se não me engano, ou 8. Deixa eu só, acho que é Lucas capítulo 8. Eu esqueci minha outra Bíblia que eu tenho mais os textos anotados, estou com uma diferente aqui, então a gente vai
A memória e é Deus ajudando o Espírito Santo para lembrar. E a promessa de João capítulo Lucas 8, 31. A promessa de João capítulo 14, verso 26 é: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, tudo que Jesus disse, né? O que está na Bíblia. Então ele vai nos fazer lembrar, amém? Lucas 8, 31. Quem achou, quiser ler? Acho que é o Odete achou. Se quiser ler, Lucas 8, 31. E rogavam-lhe os que não mandasse para o abismo. Isso. Lê o verso 30 também, por favor, para a gente entender. Quem que estava rogando? E pergunta-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tenham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Muito obrigado. Olha só. Então, no mundo espiritual existem algumas regras. Existem anjos que não são permitidos estarem aqui ao nosso redor, atuando, trabalhando na obra deles de fazer maldade, destruição. Eles são restringidos em um local que é chamado de abismo. E quando Jesus chegou lá para libertar aquele demoniado, eles pediram: não nos lance no abismo, ou seja, não nos tire, não nos bloqueie de estar aqui. Jesus tinha poder até para movimentar todo o exército espiritual. Ele é Deus, Jesus é Deus. Eles estavam ali com medo, pediram: não nos deixe, deixa a gente ir para os porcos. Daí Jesus vai, vamos para os porcos. Eles foram nos porcos e mataram todos os porcos. Isso é o que os demônios fazem, eles querem matar, destruir. E aí quando a gente vê Jesus permite que eles não sejam lançados no abismo. Então, existe um local, um abismo, que Satanás, no caso, não o próprio Satanás, mas existem anjos maus que estão presos, bloqueados de estarem agindo e trazendo destruição a esse mundo, que é o que os demônios querem. São anjos que, no livro do Gabriel Estevão, ele dá mais detalhes, que são anjos que ficaram com transtornos mentais, ficaram transtornados com o que aconteceu e muito revoltados, são assim, rebeldes, destruidores. Os anjos, ele usa até uma expressão lá, esses anjos são os mais terríveis. E eles são mantidos assim, presos, restritos nesse abismo. E aí quando nós vemos aqui, existe uma besta que some do abismo. E a palavra em inglês para esse abismo é bottomless pit. Então, um abismo que não tem fundo. É um abismo, assim, ó, uma escuridão, você não enxerga o fundo. É um abismo muito fundo. E vem uma besta. A besta, como nós já vimos em Daniel 7, ela é um poder. A Daniel 7, 17, não temos tempo para ir ver todos os textos, mas está aqui, Daniel 7, 17, o verso 23, eles mostram que a besta, o animal, assim, a besta é um animal, na verdade, um animal de carga, representa um reino, um poder político, civil, e esse reino, esse poder que surge, ele vem direto do abismo, ou seja, é influenciado diretamente por anjos maus, por Satanás, e tem a presença de anjos destruidores nesse poder, movimenta esse poder. E quando aqui, vamos voltar para o Apocalipse capítulo 11, esse poder que vem do abismo, influenciado diretamente por Satanás, o que ele faz? Matará as testemunhas. É como se ele fez guerra contra a Bíblia e mata a Bíblia. Então, onde que isso aconteceu? Na forma figurada, né? Não tem como matar um livro, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se alguém que faz guerra contra ela, é como se estivesse matando, é diferente de qualquer outro livro. Então, verso 8. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Vejam só. Sodoma e Egito. Essa grande cidade. Então, esse poder, esse grande poder, seria dominado por demônios, seriam matados nesse local e teria duas características, Sodoma e Egito. Egito. Eu pedi para Eliane puder ler para nós. Êxodo capítulo 5, verso 2. Êxodo capítulo 5, verso 2. Vamos ver o que está escrito lá. Quem que achar pode ler. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça e a voz e deixe ir a Israel?
Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Muito obrigado. Então, foi uma palavra usada do rei, do faraó, contra Moisés e dizendo: quem é o Senhor? Não conheço. Esse Senhor não existe. Não existe Deus. Claro, daí muitos podem dizer: mas ele tinha os seus deuses, ele era politeísta. Só que negar a existência do Deus verdadeiro é uma forma de ateísmo. E ter deuses falsos demonstra simplesmente que o ser humano ele precisa achar algo ou alguém para adorar. E se não adora o verdadeiro Deus, vai adorar outras coisas. E existe um país na história que se declarou ateu, na própria legislação disse que não acreditava mais em religião, em Bíblia, e aboliu tudo isso. E houve um país que, perto da idade de 1700 e pouco, perto de 1800, né, nos anos ali de final de 1700, houve um país que fez isso. Quem sabe um pouquinho mais detalhes assim, da história, que talvez lembra, já identificou qual país é. Mas eu quero só entender, então, um primeiro princípio que estava ali é um princípio ateísta nesse poder. E agora, vejamos o que quer dizer Sodoma e Gomorra. Ezequiel, capítulo 16, 49. Quem pode ler? Sônia, se puder ler, Ezequiel 16, 49. Assim que achar, Ezequiel 36, 40, 16, desculpa, Ezequiel 16, 49. Ah, tá. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Muito obrigado. Existe uma questão aí. Fartura de pão. Tinha tudo com facilidade, conseguia o alimento fácil. Abundância de ociosidade, não trabalhava, ficava tempo livre, muito tempo livre. Não é o que a gente vê hoje, muitas vezes. Muito tempo livre. A pessoa consegue ali o básico, de forma fácil, auxílio isso, auxílio aquilo, e não vou falar mais, né? Mas consegue os auxílios, fica ali sem trabalhar, abundância de ociosidade, e não auxilia os necessitados, não se põe uma obra em amor do ócio. Então a pessoa se torna egoísta, não precisa ajudar o próximo, não faz nada para ajudar o próximo, e mesmo as pessoas mais pobres se tornam egoístas, porque recebem essas coisas de forma mais fácil. E aí, nesse contexto, o que a gente percebe? Os pecados de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 13, verso 13 também, é dito que Sodoma, que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Em Gênesis 18, se alguém que depois não conhece a história quiser ler, o que os homens quiseram fazer com visitantes que chegaram naquela cidade, vocês vão ver, aí ter uma ideia do que eram os pecados de Sodoma e Gomorra. Só em resumindo a história. 2 homens, aparentemente homens, mas eram anjos na forma de homens, entraram na cidade no final da tarde e Ló viu. E Ló viu eles e não, venham na minha casa e tal, tudo bem. Entrou, foi na casa dele. Só que como eles ficaram ali demorando um pouco, não queremos ir na sua casa, daí, não, venha, por favor, não, vamos dormir aqui na rua, daí Ló, misericórdia, não vai dormir aqui na rua, vai na minha casa. Ele sabia como que era a cidade. As pessoas da cidade, então ele foram na casa dele. Só que nesse meio tempo de perceber, os habitantes da cidade perceberam que aqueles eram estrangeiros, não eram dali, eram viajantes, e viram que foram com Ló para casa dele. Mesmo que ele tentou dar uma despistada, foi por um caminho, então. E aí eles foram lá no final do dia, início da noite, ali chegou todos os homens da cidade, assim, diz na Bíblia. Então, talvez uma grande multidão chegou. Cadê os homens que você trouxe? Traz aqui, queremos abusar deles. Abusar sexualmente, tá? Esse era o nível de... E ele diz, não façam isso lá, tá? Você não vai deixar, então a gente vai te matar e vai fazer mal para todo mundo da tua família.
Era assim a condição deles. Depravação total, não tinha lei, era especialmente na área sexual. Tanto que a palavra sodomismo, sodomia, que representa relações sexuais de homossexuais, relações homossexuais, veio também por causa disso, porque eles eram um local muito conhecido por causa dessas práticas contrárias à lei de Deus. E aí, quando a gente vem agora para Apocalipse, capítulo 11, o verso que nós lemos, verso 8, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós vemos que Sodoma, por quê? Os pecados sexuais, licenciosidade, e também de querer matar, assim, pensa diferente, tal. Se não deixa fazer o que eu quero, eu mato. E Egito, ateísmo. E agora, onde também nosso Senhor foi crucificado? Lembra que Jesus disse no juízo final, o que ele vai dizer, na verdade? Mas ele disse como será? Tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, um país que tinha essas características, que nesse período matou os seguidores de Jesus, é como se estivesse matando o próprio Jesus. É isso que ele disse. O país, e ali ó, o verso 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Então, as duas testemunhas, a Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, estariam ali mortas, matariam os seguidores de Jesus, teria toda essa questão que a gente falou de licenciosidade, pecados sexuais, mortes, assassinatos e ateísmo. E depois de 3 dias e meio, o que aconteceria? O verso 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, antes, o que ia acontecer? Quando foram mortos, a Bíblia não quer, foi extinta dessa nação, desse país, outros mandaram presentes, nós ficaram felizes, que bom que mataram ali, porque eles estavam atormentando. Que miséria. Mas foi o que aconteceu. E aí o verso 12. Desculpa, o verso 11. Apocalipse 11, 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. No verso 12. E ouviram a voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Agora, para esclarecer tudo que a gente já viu até aqui. A nação que fez isso perto de 1700 e pouco ali, 1790 e pouco, foi a França. Alguém já ouviu falar na Revolução Francesa? Então, em 1793, foi pelo Congresso proibida a Bíblia, foi declarada nula e abolida a Bíblia do país. E qualquer coisa relacionada a ela. Então, não havia mais casamento, não havia sábado, não havia dia de descanso, não havia... A Bíblia falava, não é nada disso, é tudo ao contrário. E aí, em vez de ter o sábado, como Deus disse, que nós vimos antes, a lei de Deus diz, eles tinham 10 dias a semana. Daí. Mudaram de 8 dias, 10, fizeram uma bagunça. Mas numa período lá tinham 10 dias. E o 10º dia era dedicado ao que? Orgias. Pecados sexuais, a libertinagem. E lembra que comentei com vocês... Mas Faraó tinha outros deuses, sim, e eles tinham o quê? Eles adoravam a razão. Eles pegaram uma prostituta e colocaram, essa é a nossa deusa, a razão. Eles não eram ateus, não tinham Deus nenhum, e por que estavam adorando alguém? Então, percebe? O ser humano adora, mesmo que diga que não, mas adora algo ou alguém. Põe as suas afeições e aí, esse poder fez isso, a França. Então, essa licenciosidade... ateísmo, tudo isso subiu direto da onde? Do inferno, dá para dizer. Não existe o inferno hoje queimando, não, mas direto do abismo, é a palavra certa. Do abismo onde existem o que? Demônios, destruidores que estão lá. E como essa nação fez guerra contra Deus, Deus tirou sua proteção. E aí vieram demônios do abismo para trazer o que ocorreu na Revolução Francesa. Então, se vocês forem estudar a Revolução Francesa, essas informações não vão estar nos livros de história. Mas vocês, sabendo disso com base na Bíblia, vocês vão ver que o que aconteceu lá de jacobinos, girondinos, e se matavam e decolavam, e guilhotina funcionando 24 horas, e sangue correndo pelas ruas, como se fossem rios,
exatamente o que Satanás gosta, o que os demônios vieram e fizeram daquela destruição, porque o povo indiretamente pediu que o governo de Satanás estivesse sobre ele, que os demônios estivessem próximos a eles, porque rejeitou contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Olha o perigo de nos levantarmos contra Deus. A gente só perde com isso. E foi tão grande isso, que 3 anos e meio depois, de 1793, 3 anos e meio depois, os próprios legisladores viram: não podemos continuar assim, tá terrível o estado da nossa nação, vamos voltar atrás, vamos permitir que a Bíblia esteja aqui, não. E eles voltaram atrás. 3 dias e meio depois, proféticos, 3 anos e meio depois, eles voltaram atrás. E, exatamente, esse período, nós vemos, se cumpre exatamente perto do final dos 1260 dias, 1260 anos de perseguição, e aí aconteceu isso. E depois que então foram ressuscitadas as 2 testemunhas, a Bíblia então foi agora permitida novamente, elas foram levadas ao céu, ou seja, foram exaltadas. Assim como Daniel 4, lá tinha o rei Nabucodonosor se levantou ao céu, como uma figura de linguagem, dizer que foi exaltado, tinha muito poder. A Bíblia, depois dali, começou a ser impressa, porque surgiu a imprensa, já estava com mais tecnologia, espalhada pelo mundo ali em 1800 e pouco, as primeiras sociedades bíblicas, a Sociedade Bíblica Britânica, na Inglaterra, lá, a Sociedade Bíblica Americana, distribuíram milhões de cópias, milhares a milhões, foram ao longo dos anos, mas inicialmente eram milhares de cópias. E essas cópias, então, foram, na verdade, milhões, desculpa, eu falei errado, lá em 1896, 61 milhões de cópias da Bíblia já tinham sido distribuídas. Era muito mais caro para produzir livros naquela época, e mesmo assim a Bíblia foi, e até hoje ainda é, o livro mais publicado, mais vendido, mais distribuído no mundo inteiro, e mais traduzido para a maior quantidade de línguas. Já em 1896, já 90% da população do mundo tinha a Bíblia na sua língua. 90%. Já em 1896. Então, você vê que o poder que Deus permitiu que tivessem as 2 testemunhas foram elevados ao céu, literalmente. Nesse sentido, às alturas. E vejam agora o verso 13, Apocalipse 11, 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Quando virá o terceiro ai? O ponto vai estar no final do capítulo aqui, que a gente já vai ver, o momento. Mas isso aconteceu dentro do segundo ai, da 6ª trombeta. E isso, exatamente quando acontece nessa parte final, esse grande terremoto, foi depois dessa licenciosidade que aconteceu e tal, o Estado daí voltou a permitir a Bíblia, mas aí teve a Revolução, literalmente a Revolução Francesa, que foi o terremoto que abalou. Os reis foram degolados, mortos, e os girondinos jacobinos. Eu acabei adiantando um pouco a informação, mas o desregramento, a licenciosidade, a corrupção que aconteceu naqueles 3 anos e meio foi muito do que resultou daí nesse grande terremoto. Tá? Mas não foi exatamente o grande terremoto. Tá? Peço perdão, eu confundi as informações antes ali. Mas, ou seja, depois dessas coisas, naquela mesma hora, então, um grande terremoto. A 10ª parte, por quê? Quantos eram os dedos da estátua lá em Daniel, capítulo 2, que Nabucodonosor teve o sonho? Não, 10. Quantos eram os chifres do animal, lá de Daniel, capítulo 7? 10 chifres. Inicialmente, os 10 povos bárbaros. No Apocalipse também, o dragão com 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, ele fala. Daí, ou seja, chifres, os 10 chifres, um desses, uma 10ª parte, a França, foi o que aconteceu isso. E essa terremoto que aconteceu foi lá na França. E ali é interessante um dado histórico que, quando fala 7.000 homens, no original dá mais a ideia de homem no sentido de chefes, de líderes. São 7.000 líderes, 7.000 títulos de autoridade caíram, foram mortos.
E quando fizeram depois, pegaram os registros da Revolução Francesa, que aconteceu daí, aquela guilhotina direto e sangue rolando, tudo, sangue fluindo, né, como se fossem rios, eles contaram que o número de príncipes e reis e governadores e principais da nação da França que foi morto foram aproximadamente 7.000. Dos chefes, dos cabeças. Então foram todos. E os que não foram mortos deram glória a Deus, é o que diz ali. Mas foram aproximadamente 7.000. Então fecha tudo com a parte profética da Bíblia. Fecha tudo. E agora a parte final, então. A sétima trombeta. E Apocalipse 11, verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, o seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então é dentro da sétima trombeta que virá o reino de Cristo. É dentro da sétima trombeta. Verso 16. E os 24 anciãos e os que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Então teve o poder de Deus. Mas ainda a terra não estava destruída, as nações ainda tinham poder aqui. E aí diz, ó, iraram-se as nações. E aí vem o quê? E veio a tua ira. As taças da ira de Deus, que nós vamos estudar Apocalipse 15, 16 especialmente. Se Deus permitir, né? E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Então, ó, as nações se iram. Aí vem a ira de Deus. Depois das taças da ira de Deus, Jesus volta. E depois que volta, é tempo do que? O julgar os mortos, todos os mortos, na verdade, todos que já morreram. É um milênio lá no céu. O tempo de serem julgados, vírgula, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Ou seja, todos que já viveram foram fiéis a Deus, aí vão ressuscitar, vão ir para o milênio, reinar com Cristo 1000 anos. E ó, há pequenos e grandes. E o tempo de destruires o que destrói a terra. Então, depois de julgar 1000 anos, julgar os que já morreram, dos perdidos. Aí, na parte final, o que acontece? Destruires os que destroem a terra. É o que nós lemos lá. Vai vir fogo do céu, vai destruir os que não se acham escritos no livro da vida. Então, tudo isso está dentro da sétima trombeta, do terceiro ai. O terceiro ai é a mesma coisa que a sétima trombeta. É os dois nomes que eles deram. A Bíblia deu, Deus deu. E o último verso. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Vejam só. Apocalipse capítulo 11, verso 19, o último verso. Fala que nós vimos que estava perto de chegar o momento em que tudo isso aconteceria. O julgamento, a expiação que era feita no santuário, o dia do julgamento, acontecia um dia no ano. Era o dia da expiação. No tabernáculo, no templo. Né? Não, desculpa, não é no tabernáculo, né? No santuário, no sistema do santuário. E nesse dia era feita a expiação, era feito. E aí, tudo que a gente leu aqui é tudo coisas que aconteceriam dentro desse espaço de tempo, dessa trombeta, no caso. A sétima trombeta. Mas quando que começava, que foi depois lá de 1798, depois daquele período, logo vai chegar a próxima trombeta. E quando que soou? Quando que começou? Foi quando se abriu no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista. Então, quando começou o julgamento hoje no céu, primeiro pela casa de Deus, daqueles que já aceitaram Jesus, como Pedro, é dito, não lembro agora qual das cartas, mas é dito, importa que o julgamento comece pela casa de Deus. Então, começou pela casa de Deus, enquanto ainda há vida aqui na terra, estamos aqui, e quando terminar essa parte, aí vem os juízos de Deus, que nós vimos a ira de Deus, e aí Deus olha depois que Jesus volta, 1000 anos no céu, para julgar os que estão mortos. Depois de 1000 anos vem para dar a sentença e destruir os que destroem a terra.
Entenderam? Tudo isso acontece dentro dessa sétima trombeta. Todo esse espaço de tempo. Mas olha que interessante, abriu-se o que? No céu, e foi vista a arca. A mesma arca da aliança que tinha no santuário, na terra, como uma figura, um símbolo do que existe de verdade no céu, foi vista no céu. Então existe um santuário no céu. Esse texto comprova isso. João viu. E foi visto que a arca da aliança no seu templo, existe um templo no céu. Então a arca da aliança de Deus. Por que ela era chamada arca da aliança? Agora a última sequência de textos, se Deus permitir, se Deus quiser, né? Que às vezes acaba vindo mais. Mas nós vamos ver a respeito dessa arca da aliança em primeiro texto. Êxodo 25, verso 16. Eu vou ler aqui para todos acompanharem também. Êxodo 25, verso 16. Se todos quiserem abrir. Êxodo 25, 16, nós lemos assim. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho. Um testemunho é algo que Deus falou, algo que ele falou claramente. Agora vamos ver um outro que fala. Êxodo 31, 18. Um pouquinho para frente, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho. Que testemunho é? São as 2 tábuas. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E agora vamos para Deuteronômio. 4 livros para frente. É o 5º livro da Bíblia. Então, Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Nós lemos assim no verso 2. Porque as primeiras tábuas do testemunho que Deus deu para Moisés, ele quebrou. Porque o povo pecou. Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 10, o verso 2, primeiro. Lemos assim. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Então, Deus ele escreveria novamente as palavras. E o verso 4, e escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E olha o verso 5 agora. E virei-me, desci ao monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, a arca que recebeu as tábuas foi chamada de Arca da Aliança, porque tinha o código da aliança. Uma aliança é um contrato. Uma aliança é um contrato. E 2 partes fazem. E o contrato que Deus fez conosco tem como contrato, como as leis, as cláusulas desse contrato, os 10 mandamentos, que estão nas 2 tábuas, estão dentro da arca. Então, a arca da aliança só é aliança se tem o contrato ali dentro. Se não, é só uma caixa. Então, quando lá em Apocalipse fala que a arca da aliança, quer dizer que ali está a aliança de Deus ainda válida. E aí muitos podem dizer, não, mas a aliança com o povo de Israel era uma, e a aliança conosco é outra. Aqui a aliança do povo de Israel é a lei, a nossa é a graça, não tem mais sábado aqui, e é isso que eles usam. Esse argumento é usado, infelizmente, por muitos dos irmãos cristãos para dizer, não, o sábado passou, não tem nada de sábado agora na nova aliança. Não? Então vamos lá em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 8, para ver se é verdade essas informações que são ditas por aí. Hebreus, capítulo 8. O verso 8 até o 10. Hebreus 8, versos 8 a 10. Eu vou ler aqui. Porque repreendendo-os lhes diz,
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olha que interessante. O verso, daí, 12, vamos pular para o verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Essa é a parte que é pregada hoje, da nova aliança. A nova aliança, então, tem o perdão dos pecados. É importante isso. Mas eles esquecem do que está junto, que é a lei. Nós somos chamados povo Israel espiritual, porque quando o primeiro Israel rejeitou, não era o propósito de Deus que o primeiro Israel rejeitasse, é que estivessem unidos, Novo e Antigo Testamento, unidos no povo, no mesmo povo. Mas rejeitaram, então teve um segundo candelabro. Daí as 7 igrejas, nós vimos e tal, que compõem. E esse segundo candelabro, ele recebe de Deus a nova aliança. É o povo de Israel, porque Gálatas, capítulo 3, no final, vai dizer que todos os que aceitarem pela fé, vamos ler até esse texto, deixa marcado aqui em Hebreus que a gente vai voltar. Em Gálatas, voltando um pouco mais para o início da Bíblia, mas é no Novo Testamento ainda, não é muito longe daqui. Gálatas, capítulo 3, o verso 27 a 29. Nós lemos assim, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há diferença de nação, não há diferença mais. E o verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Abraão é o pai dos hebreus, dos judeus, dos israelitas. Então somos israelitas e herdeiros conforme a promessa. Percebe? Então agora todos são chamados a fazer parte desse povo espiritual, que é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Por isso que hoje a gente não precisa mais ficar se perguntando, cadê o Israel aqui na terra? Israel aqui na terra, o que aconteceu? Apocalipse 11, verso 2, foi dado aos gentios, aos povos, às nações, para ser pisado. Dá para comparar nesse sentido também. Não precisamos ficar focados aqui como é que está o Israel hoje. Não. O Israel espiritual de Deus. E voltando para Hebreus 8. Aí quando fala isso, então a nova aliança é o que? Colocar a lei de Deus, a mesma lei válida, dentro do coração. Assim como a nova aliança que Deus fez quando o povo quebrou a primeira, foi pegar a mesma lei, colocar em novas tábuas, mas a mesma lei. E colocar de novo dentro da arca. Na verdade, colocar na arca, porque a primeira não tinha entrado. Então essa é a questão. Se a lei não está dentro do nosso coração, na arca do nosso coração, não tem validade. Deus está lutando para colocar essa lei nossa. O povo de Israel não aceitou a lei de Deus dentro do coração deles. E ele quer que nós aceitemos. Não cometamos o mesmo erro dos judeus no passado de não aceitar a lei de Deus. Porque o pecado de hoje do povo cristão está sendo esse, de rejeitar a lei de Deus e não deixar que Deus escreva a lei no coração. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Não caiamos nesse engano. Isso vem do abismo, vem de Satanás. E aí depois passa de Hebreus capítulo 8. Hebreus 9 também vai falar. Na primeira aliança tinha um santuário aqui na terra. A nova tem um santuário no céu. Então, vamos encerrar por aqui. É bastante coisa, mas deu para ficar claro? Então existe um santuário no céu. Existe a arca de Deus. A lei de Deus é válida, continua válida. Vamos aceitar que Deus escreva ela no nosso coração. Escreva no nosso interior e escreva no nosso coração. Porque a lei de Deus continua válida. Ela é o padrão para medir os adoradores. A lei de Deus é o padrão para medir até mesmo o santuário. É a lei que julgará, que está relacionada a isso. Alguma pergunta, alguma contribuição?
Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrarmos o estudo de Apocalipse 11. Oremos. Senhor maravilhoso, muito obrigado pela oportunidade que nos deste de estudar a tua palavra. Pedimos o teu Espírito agora a gravar na nossa mente tudo o que aprendemos e a colocar em prática pelo teu poder. Abençoa cada um dos queridos que participaram e os que vão ouvir depois, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e um feliz sábado a todos.